Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Exposição Fiel da Palavra. Sou Josley Roseno e no vídeo de hoje vamos estar iniciando a doutrina, o primeiro ponto da doutrina da Ordem Salutis, né? No vídeo anterior falei a Ordem Salutis de forma resumida, sintetizada, a Ordem da Salvação, organizada as doutrinas da salvação de nossas vidas. E hoje eu vou estar falando da eleição, a eleição para a salvação. Em primeiro lugar, eu quero começar esse vídeo dizendo que o nosso dia de hoje é uma tendência, como houve também no século XX, do século XIX, de as pessoas rejeitarem essa doutrina, não querer conhecer, não querer ensinar, não buscar entender. E hoje, nossos dias de hoje, as pessoas, igualmente as demais gerações passadas, não aceitam, ignoram, negligenciam, odeiam a doutrina da eleição. Eu quero mostrar nesse vídeo que a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica e que nós devemos amar essa doutrina e apreciar ela e glorificando a Deus e agradecendo a Ele, porque o Senhor elegeu, o Senhor nomeou, o Senhor decretou na ordem dos seus decretos, né, da sua soberania, elegendo pessoas para a salvação. Quem que não ficaria feliz em saber que foi eleito para ser uma bênção? Nós fomos eleitos para ser uma bênção. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que a eleição é para a salvação. Aqui no capítulo 11, vou começar lendo o capítulo 11 de Romanos 11, verso 5. Paulo diz: assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Paulo aqui está se referindo a judeus remanescentes, a judeus que são eleitos por Deus. Apesar da maioria ter permanecido incrédula, ter permanecido hostil ao mestre, ao evangelho, havia um restante, é isso que Paulo quer deixar claro para nós, esses restantes de judeus eleitos segundo a eleição da graça. Em nossos dias de hoje atuais, existem muitas pessoas que foram nomeadas por Deus, foram eleitas por Deus. Quando nós dizemos eleitas por Deus, nós queremos dizer que Deus elegeu essas pessoas para a salvação. Em primeiro lugar, a eleição ela não é responsável pela perdição dos pecadores. A eleição ela não é responsável pela perdição dos pecadores. O pecado é que manda os homens para o inferno. O pecado é o mal maior. E é por causa do pecado que o homem ele vai para o inferno. As Escrituras nos diz que todos nós somos pecadores por natureza, nascemos em pecado, inimigo de Deus, hostil à sua vontade, à sua verdade, e o homem ele é mau, e ele é chamado, né, nas Escrituras, como inimigo de Deus. Desde o ventre de sua mãe, o homem tem inclinação para as coisas que Deus reprova. E o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele elegeu pessoas para a salvação. Ele elegeu pessoas que Ele amou antes da fundação do mundo. E eu vou começando lendo aqui. Não organizei os versículos, mas aqui eu vou começar lendo Romanos 8, 29, que diz assim, ó. Porque os que dantes conheceu, aqui nós entendemos, os que anteriormente, ou dantes conheceu. Deus conheceu essas pessoas antes mesmo de elas nascerem. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós vamos ler também Romanos capítulo 9, verso 11 ao 18, dizendo assim, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. A eleição, ela não é baseada nas obras, ou foi uma visão presciente de Deus em ver quais são as pessoas que iriam crer. Deus viu, os arminianos ensinam que Deus viu, e Ele ordenou essas pessoas para a salvação, porque elas iriam crer. Não, a eleição não é a causa da crença, mas a crença é causa da eleição. Cremos porque fomos eleitos por Deus, ou não fomos eleitos porque iríamos crer. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu não anotei essa passagem, mas está aqui na minha mente, graças a Deus que eu não esqueci. Mas é Atos 13, versículo 48.
o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus, e os gentios, aqueles que não são judeus, aquelas pessoas incrédulas, ouvindo a pregação, diz assim, ó, e os gentios ouvindo isso, ouvindo o evangelho, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Creram todos aqueles que foram eleitos por Deus. Esta é a verdade bíblica, né? É a palavra de Deus claramente sendo ensinada para nós. Eles creram porque eram eleitos. Então a eleição aconteceu porque o Senhor é bondoso, é maravilhoso, é soberano e Ele nos elegeu para isso, para a salvação. Efésios capítulo 1, não vou demorar muito nesse vídeo para que não fique muito longo, mas Efésios capítulo 1 diz assim, ó, verso 4. Como também nos elegeu nele, nós fomos eleitos em Cristo. Sem Cristo não havia eleição. Só há eleição porque Cristo é eterno, ele existe antes da fundação do mundo. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado. Então a eleição aconteceu por causa de Cristo, né? Por causa dele. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então quero ler Jeremias 31 também. 31, Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, Antigo Testamento. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir. Verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ele nos amou antes da fundação do mundo e quando nós viemos à existência, nós fomos atraídos ao Pai pela sua graça irresistível, pelo seu Espírito Santo que nos convence do pecado. O amor de Deus é a fonte da eleição. O amor eterno de Deus é a fonte da eleição. Com amor eterno te amei. A eleição não aconteceu no tempo, mas fora do tempo. A eleição aconteceu na eternidade. Está escrito lá, Efésios, verso 1, 4 ali. Eleito antes da fundação do mundo. Eleito na eternidade, fora do tempo e não no tempo. Os arminianos ensinam que a eleição acontece no tempo. Quando a pessoa vai crer, é ali que acontece. Não, a Bíblia ensina ao contrário. A Bíblia ensina que a eleição aconteceu fora do tempo, antes da fundação do mundo. A pregação do evangelho é feita a todos. O mestre diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamado ele acontece, a teologia ensina dois chamados, o chamado externo e o chamado interno. No chamado externo, a oferta de misericórdia ela é feita a todos. Todos vão ouvir, mas nem todos vão permanecer incrédulos. Alguns vão ouvir e vão crer, porque há um chamado interno, que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Lídia ouviu a pregação de Paulo e ela foi mudada, porque houve a graça de Deus trabalhando no seu interior. O Espírito Santo convenceu ela, pelas Escrituras, que era uma pecadora e precisava crer em Jesus Cristo. Então vamos ler também 1 João capítulo 4, a epístola do apóstolo João, capítulo 4, verso 19, diz assim, ó. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse texto está bem claro. Que se Deus não nos amasse primeiro, nós nunca iríamos amar a Ele. Ele nos amou primeiro. Então aprendemos aqui neste vídeo que a eleição ela é bíblica. A eleição ela aconteceu fora do tempo, antes da fundação do mundo. Que no próximo vídeo nós possamos estar continuando aí os pontos desta doutrina da Ordem Salutis e que o Senhor em Cristo continue falando em vosso coração. Um grande abraço, até a próxima.